Esse é o primeiro programa do Teatro a Sangue Frio. E hoje eu trouxe para vocês esse livro maravilhoso que eu estava lendo quando a gente começou. É o Festival de Teatro de Curitiba, documentado nos últimos 30 anos pela Lenise Pinheiro. A Lenise é uma fotógrafa que documentou o Teatro de Curitiba e o Festival de Teatro de Curitiba em todos os seus mais diversos palcos, desde o teatro de rua até o teatro do Guairão, do Guairinha e, claro, o Ópera de Arame. Lenise é uma fotógrafa jornalística, mas que tem por hábito fotografar grupos de teatro. E grupo de teatro é um assunto que a gente vai conversar também aqui no Teatro a Sangue Frio. Você tem que acompanhar os programas. A Lenise, ela tem por hábito fotografar aquilo que os olhos do espectador às vezes não vê. Ela às vezes vai na mão do ator, ou às vezes vai na cenografia, naquele detalhe de luz, ou até no cartaz do espetáculo. Com isso, ela conseguiu ter um acervo de imagens que não envolve apenas atores e atrizes e performers do nosso teatro do Brasil inteiro. A Lenise documentou cenógrafos, documentou iluminadores, documentou figurinistas, camareiros, camareiras, técnicos, cenotécnicos, essas funções do teatro que fazem tanta diferença para todos nós que estamos no palco ou para todos nós que estamos sentados na plateia. Então eu recomendo que você conheça o livro da Lenise Pinheiro, Festival de Teatro de Curitiba, os últimos 30 anos. Tem espetáculos de companhias como o Teatro do Ornitorrinco, de Cacá Rossé, que inaugurou o Ópera de Arame lá em 1992. Tem o pessoal do Grupo Galpão, de Minas Gerais, que foi para lá com vários espetáculos, Romeu e Julieta, Tio. Tem o pessoal do Núcleo Experimental que você conhece, que faz teatro musical aqui de São Paulo, que fez Urinal, por exemplo. Recentemente, na última edição, o Kleber Montanheiro foi com Carmen, a Grande Pequena Notável. Todo teatro musical que está lá no teatro, no Festival de Teatro de Curitiba. Então, esse teatro de grupo, esse teatro de grandes elencos, esse teatro de grandes músicos, esse teatro de grandes cenografias e também, às vezes, o teatro mais íntimo, ou o teatro de rua, o teatro de espaços abertos, como o Galpão sempre fez, seja com Romeu e Julieta, ou seja com Tio. Então, é muito legal que você acompanhe. E o mais bacana de tudo é que esse livro tem um QR Code que a gente vai colocar para você ver as fotos que não estão no livro e você se emocionar com esse teatro feito lá. Eu falo do livro, mas eu acho importante a gente pensar no quanto é legal a gente ter o hábito da documentação no teatro. Você que está aí me vendo do outro lado, às vezes pensa, mas de que documentação ele está falando? Eu estou falando justamente dos registros da nossa história e da nossa trajetória. Só se tem uma memória a partir do registro. E a gente só consegue inovar e renovar a partir do entendimento de uma tradição ou de um entendimento de alguma coisa que foi feita antes da gente. Então, acompanhar essas companhias, esses grupos, essas trajetórias, seja por fotos, por vídeos, por registros fonográficos. Recentemente, o pessoal do Núcleo Experimental lançou 3 livros que têm os textos e as letras das canções de 3 musicais. O Lembro Todo Dia de Você, o Brenda Lee e o Palácio das Princesas e o Codinome Daniel. Os 3 foram lançados e estão disponíveis. E os 3 têm, olha que bacana, um QR Code. Por esse QR Code, você consegue acessar as partituras das canções. E com isso, você tem o registro de uma memória do nosso teatro e, claro, nesse sentido, do teatro musical. Eu me lembro quando eu estava conversando um dia com o Miguel Falabella e perguntei, Miguel, cadê os registros das partituras de, por exemplo, Império, que é um espetáculo do Miguel ali do começo dos anos 2000? O Miguel não tem o registro das partituras. Ninguém tem o registro das partituras. Por que a gente não faz como fez Ana Toledo, por exemplo, que fez todo um projeto de registro das vozes, das partituras e do libreto de Vingança? Fica a dica para produtores, para artistas, para pesquisadores e estudiosos. A gente precisa documentar o nosso teatro, igual a Lenise faz já há 30 anos ou mais. Segue a gente aqui no Teatro a Sangue Frio. Sempre uma notícia, sempre uma conversa, sempre um clique para você.
E olha só, para finalizar, você já ativou o sininho, que eu tenho certeza, você já está seguindo a gente, mas entra lá no encantocorp.com.br/foyer, pode essa caneca mais bacana, pode esse caderno de anotações, é a minha cara, é a nossa cara, é a sua cara. Entra lá, segue a gente, acompanha o Teatro Sangue Frio.